Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Henrique Lima, sejam todos bem-vindos mais uma vez a este humilde canal. E, gente, no final do vídeo, eu vou contar uma historinha do que aconteceu lá no ato do dia 21 aqui em Fortaleza, sobre o que aconteceu comigo. Eu vou contar para vocês. No dia 21 de setembro, nós tivemos aí os atos de rua por todo o Brasil pela rejeição da PEC da bandidagem, ou como a mídia burguesa resolveu chamar a PEC da blindagem. E o que era essa PEC? A PEC da bandidagem é o seguinte: imagine que tem um parlamentar, e aí a gente teve uma leve suspeita que o parlamentar N qualquer estava ali com suspeita de corrupção, pegou dinheiro público e colocou no bolso. Vamos investigá-lo. Vamos mandar o STF investigar, levar as provas e investigar. Só que não vai ser tão simples assim. O STF vai pedir a investigação desse cara, e aí a própria Câmara dos Deputados, o Senado, vai olhar e vai dizer assim: ih, rapaz, nós vamos votar para esse cara ser investigado? Para ele ser punido? Para ele ser preso? Para ele perder o mandato? Calma, vamos ver todo mundo, vamos votar? Vamos votar! Só que o voto vai ser secreto. Então não tem como saber quem votou sim ou não para esse cara ser investigado ou não. Então, na prática, você está aumentando a possibilidade de corrupção e de bandidagem, do cara cometer crimes e nada acontecer. Impunição total é você transformar o político numa casta ainda mais forte. Porque, apesar da democracia dizer que todos temos os mesmos direitos e somos iguais perante a lei, na prática, isso não acontece, não é verdade? Fomos também às ruas pedindo o anistia é a minha chibata, como dizer esse moço aqui, ó. Os golpistas ou tentativa de golpe do 8 de janeiro seriam todos anistiados. Nada aconteceu, meu Deus. Eles só foram lá e picharam. O que tem a ver se eles invadiram? Se eles quebraram tudo? Se tinha uma minuta de golpe? Vamos anistiar todo mundo porque o golpe não aconteceu, gente. Então não é crime. Mas eu vou lembrar os senhores e as senhoras que se tivesse tido golpe, não tinha investigação, não é mesmo? Basta lembrarmos da ditadura civil-militar que aconteceu no Brasil de 64 a 85, onde os direitos individuais, políticos e sociais foram ou expurgados ou minimamente reduzidos ao máximo. E aí você vem me dizer que você está na ditadura, que você não pode falar nada, que o STF o Xandão vai bater na sua casa e te prender. E tu passa o dia falando atrocidade na internet e nada acontece. Que ditadura pai é essa? Que o Bolsonaro não tá preso tomando chibatado no pau de arara? Muito estranho, minimamente. Então, não há anistia, não há PEC da bandidagem e tínhamos outras pautas, como eu levei lá no meu cartazinho, que era o fim da escala 6x1, porque a classe trabalhadora também merece descansar, merece estar junto dos seus familiares, merece ter tempo livre para aprender alguma outra coisa, para estudar, para se organizar. Ou você discorda? Ou você acha que tá o quê? Trabalhar 6 dias por semana e descansar no dia onde nada funciona? Dito isso, senhoras e senhores, o que será que vai mudar de fato com essas manifestações do dia 21 de setembro? Alguma coisa vai mudar? Deixa aqui nos comentários, deixa eu te ouvir. Mas eu queria fazer uma pequena regressão no tempo e nós lembrarmos de algumas coisas. Nós tivemos um movimento de rua, o Ele Não. Você estava lá? Eu estava. E, no entanto, ele sim, né? Nós tivemos a movimentação pela não aprovação da medida provisória que mudou a educação do jeito que os neoliberais queriam, do novo ensino médio. No entanto, ele foi empurrado com gosto de gás na educação brasileira. Perdemos de novo, mesmo estando na rua. Tivemos os atos de rua para não aprovar a reforma da Previdência, onde você vai trabalhar até a morte sem o direito de ficar um ano desempregado, porque senão você não se aposenta. E não mexer na aposentadoria da galera lá de cima. Todos iguais aonde, né? No entanto, a reforma da Previdência passou. Nós tivemos também movimentos e atos de rua para não aprovação da reforma trabalhista, que na prática dizia que ia gerar mais emprego, só que a única coisa que aconteceu foi gerar subemprego, não gerou nenhum tipo de emprego decente e fragilizou e precarizou ainda mais o trabalhador brasileiro. Todos esses conjuntos de pacote fazendo parte de uma política neoliberal que vem penetrando dentro do Brasil desde os anos de 1990. E aí, por que isso tudo? A gente saiu na rua, o povo brasileiro não queria e ainda assim passou. Por quê? E eu vou te dizer por quê. Porque a democracia burguesa, ela não existe. Ela é uma piada
na cara do trabalhador. Você está feliz? Me diga honestamente, você se sente representado pelo político brasileiro, pelaquela bancada? Pega aí, eu vou deixar aqui uma imagem de todos os partidos que votaram a favor da PEC da bandidagem. Inclusive o PT teve candidato que votou a favor. O pessoal do trabalhismo votou a favor. Aí assim, a direita e a extrema-direita, obviamente, todos votaram a favor desta putaria que é proteger bandido. Dito isso, senhoras e senhores, sabendo que você não está satisfeito, porque eu também não estou como trabalhador, por que não muda? E aqui eu não vou falar de revolução ainda. Não muda porque nós saímos às ruas, essa galera recua, quando a gente baixa a pressão, eles vão lá e passam a boiada do jeito que eles querem. O que acontece? O que nós precisamos de fato é, minimamente, que você que vai votar, pare de votar em gente que não tem os mesmos interesses que você. Eu falei de revolução aqui? Não. Eu falei para você votar em alguém que queira que o SUS funcione, que a educação funcione, que o pobre tenha direitos, tenha dignidade, que os direitos sociais, o bem-estar social liberal seja minimamente respeitado. Se você se satisfaz com isso, tudo bem. Mas a história mostra que isso não funciona. Foi isso que o PT fez até 2015, quando a nossa presidenta Dilma foi derrubada e perdemos tudo isso em 7 anos de governo Temer e Bolsonaro. Ou seja, não tínhamos um projeto de país. Essa brincadeirinha de multipartidarismo, de ideias contrárias, a única coisa que ela serve é para prejudicar a classe trabalhadora, eu e você. E o que vai solucionar de fato? É quando nós estivermos, primeiro, consciência de classe, que tá aqui, ó, não dá para vocês lerem, mas tá aqui. Consciência de classe, você tem? E nós buscarmos uma transformação da sociedade brasileira. Nós buscarmos uma ruptura com o modelo econômico e político atual. Porque política e democracia no modelo atual é a disputa de interesses e a opressão de uma classe sobre a outra. É o puro suco da luta de classes. É o empresário, é o agronegócio, é o banqueiro que estão de posses dos cargos políticos e de posse dos próprios políticos, através de financiamento, dominando a classe trabalhadora. Você está satisfeito com isso? Ou você queria uma democracia real, onde você fosse consultado se você queria trabalhar até os 65 anos? Onde você fosse consultado se você queria que o seu salário mínimo aumentasse 2,5% acima da inflação, que é o que está posto aí pelo governo petista, enquanto os super salários, que assim, não é o problema real do Brasil, não é esse, de um magistrado aí qualquer, chega ali a 300 mil, meio milhão no ano, dependendo do mês. Você queria? Você queria perder direitos ou ter um trabalho digno, com salário de acordo com o DIEESE, de R$ 7.100 para uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças? Ter direito a lazer, saúde e educação de qualidade? Uma sociedade coletiva com menos desigualdade social? Porque a desigualdade social, ela não é um acaso do destino. Já tem vídeo sobre isso aqui no canal. É um projeto político do que está colocado como democracia capitalista burguesa brasileira. Então nós precisamos pensar nessa ruptura. E essa ruptura acontece como? A partir da Revolução Socialista Brasileira. E aí eu sei que muitos de vocês têm medo do socialismo. Porque foi dito para ti que o socialismo não funciona, que é miséria, que é pobreza e não sei o quê. E o socialismo no Brasil não vai ser igual à União Soviética, não vai ser igual ao modelo chinês, não vai ser igual ao modelo vietnamita. Mas, olhe para esses modelos. Olhe o que o Partido Comunista na China faz. Segurança e qualidade de vida. Tem problemas? Tem muitos problemas. Mas o pobre lá não sofre o mesmo problema que o pobre daqui. Olha os números do IDH do Vietnã, como vem crescendo. Então nós temos um bolo gigantesco já formado pelo capitalismo, que ele não é repartido. E não é por má vontade ou porque o sujeito é o demônio. É porque o capitalismo é exatamente isso que está colocado na sociedade brasileira. Você está feliz com isso? Eu sei que te disseram que não há alternativa, mas há alternativa sim. Mas se você está satisfeito com o que acontece hoje, continue votando nas mesmas pessoas, nos mesmos partidos, não se organize e não pense na ruptura com esse modelo de miséria e morte que é o capitalismo. Se você discorda do que eu disse até aqui,
tem uma opinião diferente, ou se eu esqueci de colocar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Agradeço demais a sua presença neste humilde canal. Gente, lembra da anedota que eu falei que ia contar pra vocês no começo do vídeo? O negócio é o seguinte, estava eu aqui, ó, com meu cartaz, não sei o que, lá na manifestação, não sei o que, o cara, ei, tem um canal no YouTube, né? Tenho. Pô, tipo, eu te conheço, não sei o que, o caralho, meu irmão. Aí eu fiquei pensando assim na minha cabeça, né? Pô, não é possível, eu tenho 270 inscritos. Será que esse cara me conhece mesmo? Se nesse mundo de gente ele me achou. Aí passou, isso aqui eu vejo tua esposa, não sei o que. Deve seguir o meu Instagram pessoal, né? Minha esposa? Qual? Olha. Meu Deus do céu. Olha a pergunta que o animal faz. Qual? Aí eu, na mesma hora, na minha cabeça, né? O macaquinho batendo panela, né? Igual aquele meme, né? E eu bato nos pratos, né? Eu, meu Deus do céu, que pergunta de bosta que eu fiz. Aí eu, qual o nome dela? Pra tentar consertar, né? Gente, eu só tenho uma esposa, Ana Jéssica. Minha esposa linda e maravilhosa, te amo. Eu só tenho essa, gente. É porque quando alguém fala comigo e me reconhece pela rua, eu fico nervoso. Eu não sei lidar com isso. Porque eu não. Porra. Quem sou eu na fila do pão, né? Era só essa história mesmo que eu tinha que contar pra vocês. A vergonha que eu passei se você está vendo esse vídeo, irmão. Pelo amor de Deus, me desculpa 1000 vezes. E eu agradeço a todos vocês que estão dando essa moral aí pra mim, esse reconhecimento. E é isso. Valeu. Fui. Até.